Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Abram suas Bíblias no livro do profeta Daniel. Capítulo de número 4. Nós estamos pregando uma sequência de mensagens em cima do livro do profeta Daniel. Nós pregamos sobre o primeiro capítulo, pregamos sobre o segundo capítulo, o presbítero Moisés pregou sobre o terceiro capítulo e agora nós estamos no quarto capítulo do livro do profeta Daniel. E mais uma vez, o capítulo 4, ele é um capítulo extenso. Tem aqui 37 versículos. Mas eu gostaria que vocês, com bastante cuidado e atenção, pudessem acompanhar a leitura juntamente comigo deste capítulo do livro do profeta Daniel. Todos encontraram? Então, vamos à leitura da palavra de Deus. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, diz-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não sejais mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal. E passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer,
e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto viu eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não puderam fazer saber a interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o seu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino,
tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém. Meus irmãos, parece uma repetição do capítulo 2, onde nós pregamos. Se você quiser relembrar esse sermão, está no YouTube, no canal da nossa igreja. Então, no capítulo 2, a visão que Nabucodonosor teve, e que nenhum médium, nenhum caldeu, nenhum mago que estava submisso à sua autoridade pôde interpretar, era que ele havia visto uma grande estátua. E essa grande estátua representa os reinos que vieram depois dele. O reino dele, cabeça de ouro, o peito e os braços, bronze, o reino medo-persa, a parte de prata, o reino greco-romano, a parte de ferro, o reino romano, e os pés de barro e de ferro, o reino romano misturado agora com somente o reino romano, que misturado com barro. E ele viu que uma pedra vinha do céu, e essa pedra acertava os pés de barro, e aquela grande estátua ruía com todos aqueles reinos. Agora a visão dele é de uma grande árvore, e não mais se refere a reinos, mas é uma visão dele mesmo. E é interessante que esse capítulo é um capítulo que o próprio rei Nabucodonosor inicia a sua narração. Ainda que tenha sido escrito por Daniel e escrito em aramaico, é uma narração do próprio Nabucodonosor. Há de se entender que o próprio Nabucodonosor pediu para que Daniel, depois que essas coisas se sucederam a ele, registrasse isso, para que ele próprio, Nabucodonosor, pudesse contar ao povo, pudesse contar aos seus súditos. Então, esse texto aqui, ele nos apresenta, uma história dramática e muito pessoal, centrada nesse personagem, mais uma vez, nessa personagem, o rei Nabucodonosor, que foi o monarca mais poderoso do Império Babilônico. Esse capítulo, esse capítulo 4, ele se distingue dos demais capítulos do livro de Daniel justamente por isso, porque é uma proclamação do próprio rei, relatando uma experiência que transformou a sua vida para sempre, que o levou a reconhecer a soberania de Deus. A narrativa aqui dessa história começa com Nabucodonosor em um estado de aparente paz e prosperidade. Dê uma olhada ao versículo de número 2. De número 4, melhor dizendo. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo e sossegado em minha casa e feliz no meu palácio. Então, aqui é uma aparente paz e prosperidade que acometia Nabucodonosor nesse tempo. Mas ele foi perturbado mais uma vez por um sonho enigmático, que mais uma vez os seus líderes, os magos, os caldeus, aqueles envolvidos com crendice e magias, não puderam revelar ao rei qual era a interpretação do sonho. E então, mais uma vez, Daniel entra em cena. Daniel é chamado para interpretar o sonho, revelando que aquele sonho estava predizendo a humilhação dele, a humilhação de Nabucodonosor. Revelando que, por um período de 7 tempos que
são 7 anos, uma loucura acometeria Nabucodonosor e ele iria viver como um animal no pasto, e que os seus cabelos iriam crescer e que suas unhas iriam crescer. E então Daniel, ele faz essa revelação. Mas é interessante que antes de Daniel revelar a interpretação do sonho, Daniel pede para que Nabucodonosor peça perdão. Dê uma olhada no texto. Versículo 27. Diz assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados. Ou seja, pare de pecar, e em tuas iniquidades, deixa de ser iníquo, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então, na medida em que Daniel interpretava o sonho para Nabucodonosor, ele também, primeiramente, pede para que Nabucodonosor, ele reconheça o seu pecado e se arrependa. E, irmãos, esse capítulo 4 oferece algumas lições preciosas sobre humildade, sobre orgulho, sobre a paciência divina, sobre a soberania de Deus sobre todos os reinos da terra. E eu quero pregar nessa noite para vocês sobre da soberba à humilhação. Como é que Deus trata Nabucodonosor da soberba à humilhação? Pense em um motorista que ignora os avisos de velocidade que tem numa via. E em uma estrada muito perigosa, ele ali, pilotando, se sente muito confiante em sua habilidade. E então ele ignora os sinais até que sofre um acidente. Assim também foi Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele ignorou os avisos de Deus. E ele confiou no seu próprio poder. Daniel já havia revelado para Nabucodonosor qual era a interpretação do sonho. E mesmo assim, Nabucodonosor quis pagar para ver. Ele não se arrependeu. Pelo contrário, o que Nabucodonosor faz? Versículo 30. Versículo 29 e versículo 30. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: olha, Daniel havia interpretado o sonho de Nabucodonosor, havia dito que essa árvore que seria cortada e humilhada seria ele, Nabucodonosor. Passou-se 12 meses da interpretação desse sonho. Nabucodonosor está passeando por seu palácio e ele vê a grandeza da Babilônia, e olha só o que ele diz, versículo 30, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ou seja, os sinais haviam sido dados a Nabucodonosor. Nabucodonosor poderia ter se arrependido e ouvido os conselhos de Daniel, mas não. Ele continuava jactancioso, ele continuava soberbo, e o orgulho havia tomado conta de seu coração. Então, o que a gente aprende com esse texto do capítulo 4? A primeira lição que eu aprendo é sobre a ação de Deus através dos sinais que Ele nos dá. Preste bem atenção, meus irmãos. Eu e você não cremos mais na contemporaneidade dos dons espirituais.
Os dons espirituais, eles foram utilizados para fim de edificar a igreja. Tanto no Antigo Testamento, com os dons de profecias e de milagres, bem como no Novo Testamento. Só que depois que o cânon fechou, depois que a Bíblia fechou, e isso se deu até o final do primeiro século, não há mais dons miraculosos nos termos da Bíblia. Não há mais dons de profecia nos termos da Bíblia. Não há mais visões e revelações. Porque se tivessem, ou se Deus ainda se utilizasse desse meio, de visões e de revelações, nós teríamos uma Bíblia imensa. Porque, da mesma forma que a Bíblia é inspirada por Deus, e somente a Bíblia é inspirada por Deus, se eu digo que tenho visões e tenho revelações, e digo que isso é inspirado por Deus, então eu estou colocando essas visões e revelações ao mesmo pé de igualdade que a Bíblia. Então, esses dons miraculosos cessaram com o Novo Testamento, porque eles existiam para um propósito, para um fim. Qual o fim? Revelar a palavra de Deus. Talvez você pode estar pensando assim, mas pastor, eu acredito em milagres. Nós também acreditamos em milagres. Pastor, eu acredito no poder de Deus. Eu também acredito no poder de Deus. E eu vou explicar como. Nós cremos que Deus ressuscita mortos? Sim. Mas não mais da forma como os apóstolos ressuscitavam os mortos. Imagine, hoje nós temos mais de 2 bilhões de crentes em todo o mundo. Pessoas boas continuam morrendo. E por que os pastores e líderes desse tempo não andam por aí ressuscitando mortos? Eu estou há 16 anos integralmente no ministério. Estou há 16 anos no ministério. Sou cristão há 25 anos. Já rodei esse Brasilzão do norte ao sul, literalmente. Eu ainda não vi nenhum pastor, por mais que crente seja, por mais ungido que seja, ressuscitar nenhum morto. Eu nunca vi. Eu nunca vi, já que ressuscitar é algo muito complexo, mas eu nunca vi nenhum pastor chegar em um cego e dizer, volte a ver, e aquele cego voltar a ver. Eu nunca vi. Agora, eu já ouvi relato da igreja que ora para Deus ressuscitar. Da igreja que ora para restaurar a vista de pessoas cegas. Da igreja que ora para Deus curar câncer. Está vendo como a dinâmica de milagre mudou? No tempo dos apóstolos, no tempo de Eliseu, do profeta Elias, no tempo dos apóstolos, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, eles ordenavam e os aleijados se levantavam e começavam a andar. Hoje a igreja ora e pede para que Deus realize o milagre. Então nós cremos no milagre, nós cremos que Deus pode ressuscitar, cremos que Deus cura toda e qualquer doença, não existe nada que seja impossível para Deus, mas através da oração. Quando a igreja ora, e sempre orando assim, ao final, que a vontade do Senhor seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Não há mais dons milagrosos, não há mais profecias bíblicas. A profecia bíblica que Deus deixou agora é a exposição fiel das Sagradas Escrituras. Profeta somos nós, quando subimos nessa tribuna e expomos com clareza, e você sai daqui cheio da palavra de Deus, porque você aprendeu a palavra de Deus. Então não existe mais essas profecias de, eis que eu te digo, eis que eu te digo. Isso, sem medo nenhum de errar, é um ato meramente emocional dessas pessoas, por causa do contexto religioso em que elas vivem. Por isso que é muito difícil um crente verdadeiro, que tem esses fundamentos debaixo de seus pés, que estão alicerçados na rocha, cair na lorota
de um João de Deus da vida. Caí na lorota desses vendilhões da fé, desses comerciantes da fé. E isso não é novo. Nabucodonosor já tinha o seu grupo seleto de falsos profetas para dizer para si aquilo que ele queria ouvir sobre os mistérios, sobre os milagres, sobre os sonhos e as visões. Mas Deus havia dado essa capacidade a Daniel, para um fim específico. Fechou-se o cânon, encerrou-se o Novo Testamento, esses dons cessaram por completo. E Deus dá a Daniel essa capacidade de interpretar o sonho perturbador, e através desse sonho, Deus adverte a Nabucodonosor. Nabucodonosor, nós sabemos, estamos estudando já há algumas semanas, no auge de seu poder e de prosperidade, compartilha esse sonho que, mais uma vez, lhe deixa perturbado. E é interessante, sabe por quê? Porque se você for olhar aqui, o livro de Daniel, a gente só está no 4º capítulo. Mas o que já aconteceu aqui? Daniel, ele já interpretou os sonhos de Nabucodonosor uma vez. Nabucodonosor fez uma estátua dele mesmo para o povo adorar, e os amigos de Daniel não adoraram, e eles foram lançados na fornalha ardente, que a fornalha era tão quente, que os homens que lançaram os amigos de Daniel na fornalha morreram queimados. Mas os amigos de Daniel não morreram queimados. E o rei, ao ver que haviam 4 pessoas na fornalha, ele glorifica a Deus. Mas mesmo assim, não havia se convertido. É possível alguém dizer, Senhor, Senhor, e não glorificar a Deus de forma real e verdadeira? Sim, Jesus disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Mesmo ele vendo aquilo, imagine se fosse eu e você, que tivéssemos visto 3 homens jogados numa fornalha, e aqueles homens ficar andando na fornalha, e não ter 3, ter mais um, tem um 4º homem, e eles saírem dessa fornalha, sem sequer chamuscar o cabelo. Quem é que não se converteria diante de um fato desse? Mesmo assim, Nabucodonosor está com o coração endurecido. Ele ainda está endurecido. E aí esse sonho que ele teve, que descreve uma árvore imensa, que representava o próprio Nabucodonosor, que foi cortada por ordem divina. A árvore é despojada de seus frutos, de suas folhas. E um decreto é emitido para que ela seja amarrada com ferro e bronze, e viva como um animal no campo por 7 tempos. E Daniel interpreta inicialmente, mostrando para Nabucodonosor que o sonho que ele tinha tido estava predizendo, era um sinal de Deus acerca da humilhação pela qual aquele grande imperador, aquele grande monarca ia passar. Ele seria expulso do convívio humano e viveria como um animal e comeria capim, até que ele reconhecesse que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, até que ele reconhecesse que ele nada é, e de que o Deus a quem Daniel servia é que era o único capaz de constituir reinos e abater reis, de dar glória e de tirar a glória. E então Daniel o aconselha a abandonar seus pecados e praticar a justiça, na esperança de que aquele fato não lhe acontecesse. Eu lembro do livro de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, quando ele escreve que o orgulho é essencialmente competitivo. É a própria natureza dele. O orgulho não sente prazer em possuir algo, mas apenas em possuir mais do que o próximo. É a comparação que o torna orgulhoso, o prazer de estar acima do resto. Uma vez que o elemento de competição desapareça, o orgulho se vai também. C.S. Lewis diz no seu livro Cristianismo Puro e Simples,
que o orgulho nada mais é do que o desejo de ter e de ser mais do que os outros. Eu quero ser melhor do que os outros. Eu quero ter mais do que os outros. Esse era o pensamento de Nabucodonosor. Ele se gloriava. E ele atribuía a ele mesmo todo o poder. Nós vimos aqui. Nós vimos o que ele falou. Não é esta a grande Babilônia? Que eu edifiquei para a casa real? Com o meu grandioso poder e para a glória da majestade. Eu falei hoje pela manhã, na escola dominical. Nabucodonosor não tinha a ideia de escravizar aquele povo como a ideia de escravidão que nós temos, de acorrentar as pessoas e elas trabalharem só com um shortinho, sem camisa, descalço, né? No pesado. Não. Nabucodonosor trouxe os exilados e inseriu eles dentro da sociedade da Babilônia. E queria extrair deles o máximo que eles podiam dar em potencial de todas as áreas. Por isso que Babilônia é sinônimo de mundo, do mundo caído, do mundo corrompido. Porque muitas vezes o mundo não quer matar você. O mundo, ele não quer destruir você num primeiro momento. Ele quer que você seja misturado, que você perca seus valores, que você perca a sua fé. Ele quer que você creia em tudo, para não ter segurança em nada. Então o mundo é interpretado como a grande Babilônia, que em Apocalipse, o próprio apóstolo João aponta que será destruída. Que é todo esse sistema de valor que convence você a amar mais a Babilônia, amar mais a Babilônia do que o próprio Deus, do que o próprio Senhor. Então, Provérbios, capítulo 16, versículo 18, declara: o orgulho precede a queda, e a altivez do espírito, a destruição. A experiência de Nabucodonosor, meus irmãos, é um exemplo vívido desta verdade. Esta sensação nos ensina sobre a importância de prestar atenção aos sinais de advertência que Deus nos dá. Deus nos dá sinais de advertência o tempo todo. Ele usa as histórias das pessoas aqui. Ele usa sua palavra, sua lei. Ele usou Jesus Cristo para nos alertar. E os sinais estão aqui, nas Sagradas Escrituras. Você precisa ler. E esses sinais apontam que a altivez, a soberba, não te conduz a nada. Pelo contrário, te conduz à destruição. O orgulho e a autossuficiência pode cegar você. Existe uma frase célere, não é? Quer conhecer o homem, dê poder para ele, não é isso? Não existe rei, imperador, não existe ser supremo na terra, porque os seres humanos atribuem e atribuiu ao longo da história a pessoas e a instituições a terminologia supremo, né? Nós tínhamos os grandes líderes supremos, monarcas supremos, e nós temos no Brasil o Supremo Tribunal Federal. Às vezes, quando as pessoas são intituladas de Supremo, elas pensam que de fato tem um domínio sobre tudo e todos, e ali estão porque elas são alguma coisa, e ali estão porque se dizem autossuficientes. Mas Deus revela para Nabucodonosor que ele não era nada, que ele não era nada. E aí vem o quê? A segunda lição que a gente extrai desse livro: a humilhação e o exílio do rei. O mesmo rei que havia invadido Jerusalém e trazido exilados, agora ele é excluído do seu ciclo de amizade, dos corredores do seu palácio e lançado num pasto para viver como um animal, porque ele não deu crédito aos sinais que Deus havia revelado para ele. 12 meses após, dê uma olhadinha no versículo 28. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor ao cabo de 12 meses. Não demorou muito, não.
Foi rapidinho. Depois que Daniel havia dado o aviso a Nabucodonosor, e enquanto ele se vangloriava de seu poder e das maravilhas do seu reino, a profecia, através daquela visão, se cumpre. Os cabelos e unhas crescem de forma descontroladamente. E aí eu lembro de Agostinho. Agostinho, no livro A Cidade de Deus, ele, refletindo sobre a natureza transitória do poder terreno, Agostinho pensando sobre a ideia de poder terreno, ele diz assim: o que são os reinos sem a justiça, senão vastos latrocínios? Na mente de Agostinho, os grandes poderes instituídos pela humanidade sem justiça não era um poder em si, era um latrocínio. Era uma usurpação do poder. Por isso que Daniel diz para Nabucodonosor: seja justo, se arrependa, seja justo. Acuda aquelas pessoas que precisam de justiça. Tenha misericórdia para com os pobres. Porque o seu comportamento altivo, o seu comportamento de soberba, pode destruir você. E nós lemos em Lucas, capítulo 12, versículo 20 a 21, sobre aqueles homens que amontoam muita riqueza para si. O texto diz: mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A arrogância de Nabucodonosor e a sua confiança nas riquezas terrenas o levaram à ruína. Irmãos, esta parte da história ilustra a seriedade do pecado do orgulho e a certeza do juízo divino. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A história de Nabucodonosor serve como um lembrete de que nenhuma posição, nenhum poder ou riqueza pode nos proteger da disciplina de Deus quando nos rebelamos contra Ele. Alguns costumam dizer que o sistema humano é um rolo compressor, porque não conhece o Deus de Israel. O Deus de Israel tem todo o poder. É como aquela criança que chama seu pai na beira da praia e constrói um belo castelo de areia, que não passa de um castelo de areia. A primeira onda faz o quê? Destrói, vira tudo pó. Mas mesmo assim, depois que Nabucodonosor foi ensinado, foi avisado, depois que Nabucodonosor foi humilhado, aí veio a terceira lição que o texto nos apresenta, que é a restauração, o auto-reconhecimento de que nada se é e a adoração de Nabucodonosor ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ao fim desses 7 tempos, de 7 anos, após o período de humilhação, a razão de Nabucodonosor retorna. Vamos ler mais uma vez? Versículo 34. Preste bem atenção. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Aprendeu, né? E, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? O que tu fazes? Nabucodonosor, meus irmãos, é restaurado ao seu trono, e a sua glória é aumentada. Olha só, tão logo me tornou, 36, tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino,
e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Deus restaurou Nabucodonosor ao seu trono. E agora ele proclama a grande justiça de Deus. E ele proclama essa grande justiça de Deus a todos os povos, reconhecendo que só Deus é o Rei dos céus e que todos os seus caminhos são justos. De que os homens, ainda que tenham poder, são poderes limitados a esse Deus que domina sobre tudo e sobre todos. John Piper tem um livro onde ele escreve, o tema é Deus é o Evangelho. E ele enfatiza ali a importância da centralidade de Deus em todas as coisas. E ele diz assim: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Quando você está mais satisfeito com o dinheiro que você já conquistou, quando você está mais satisfeito com as coisas materiais que você já adquiriu, quando você está mais satisfeito com os diplomas que você tem pendurado na parede da sua casa, quando você está mais satisfeito com a sua vida do que em Deus, você tem um problema instalado na sala da sua vida. Porque toda a nossa satisfação tem que ser em Cristo, tem que ser em Deus. Tudo que temos, tudo que possuímos, só o temos por causa da graça e da misericórdia do Deus a quem nós servimos. Lá em Isaías 45, 23, o profeta escreveu: por mim mesmo jurei, Deus falando à nação de Israel, por mim mesmo jurei, da minha boca saiu palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. A confissão de Nabucodonosor é um cumprimento dessa profecia, demonstrando que no final todos reconhecerão a soberania de Deus. A palavra de Deus fala em Apocalipse que todos os joelhos se dobrarão e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, a restauração de Nabucodonosor demonstra a graça e a misericórdia de Deus. Deus poderia ter deixado Nabucodonosor terminar a sua vida ali, como um animal selvagem. Mas Deus restaurou com graça e misericórdia. Deus está sempre pronto para perdoar. Deus está sempre pronto para nos restaurar, para restaurar aqueles que verdadeiramente se arrependem e se voltam para Ele. O testemunho de Nabucodonosor nos encoraja, meus irmãos, a compartilhar a nossa própria experiência com Deus e a proclamar a sua grandeza a todas as pessoas. Imagine você uma semente que é plantada na terra. Quando você planta a semente, no início parece algo insignificante e muito frágil. Mas com o tempo e os cuidados adequados, ela cresce e se torna uma árvore forte e frutífera. Assim também, meus irmãos, é a humildade e o arrependimento e o reconhecimento de que nada somos. Porque quando nós reconhecemos que nada somos, esse ato de humildade, de arrependimento, pode nos transformar e nos levar a uma vida de propósito e de significado. Daniel 4 é uma poderosa ilustração da soberania de Deus sobre todos os reinos da terra. E de importância única, revelando a validade para Deus do coração humilde, da atitude humilde. A história de Nabucodonosor nos lembra que o orgulho precede a queda, mas a humildade precede a honra. Que eu e você possamos lidar com as questões que envaidecem o nosso coração, com as questões que nos traz orgulho e soberba em momentos bem específicos. Tomemos cuidado, muito cuidado, porque Deus é aquele que a todos conhece. Essa foi a declaração de Nabucodonosor. Deus conhece a todos. Olha o que diz o versículo 35.
Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Deus conhece a todos. Ah, eu sou isso. Ah, eu sou aquilo. O que Deus diz que você é? Nada. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. O que Deus diz que você é? O que Deus diz? Você não é nada. Você não é nada. Só pela misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, examine o seu próprio coração. Identifique as áreas de orgulho e de autossuficiência. Interessante que muitas pessoas não fazem paz com outras por causa do orgulho. O orgulho às vezes é ferido e a pessoa diz: eu jamais perdoarei fulano, porque o que essa pessoa fez é imperdoável. Mas o bem da verdade é que o que era imperdoável eram os nossos pecados contra Deus. Mas Deus enviou seu Filho para morrer por nós. Cristo é o paradigma de perdão. Às vezes o nosso orgulho nos faz perder emprego. Às vezes o nosso orgulho nos faz perder oportunidade. Às vezes o nosso orgulho nos faz perder os nossos filhos. Às vezes o nosso orgulho nos faz perder o relacionamento com o nosso pai. Às vezes o nosso orgulho nos faz perder o nosso casamento. Às vezes o nosso orgulho nos faz perder dinheiro. E às vezes Deus nos coloca em condições semelhantes a de Nabucodonosor. Nos joga lá embaixo mesmo. Mas não porque Ele é ruim, porque Ele está dando mais uma chance. Está nos dando mais uma oportunidade de nós reconhecermos que Ele é grande e que nós nada somos. Então, que tenhamos esse comportamento que teve Nabucodonosor, que arrependeu do seu pecado e que se humilhou diante de Deus, reconhecendo a soberania de Deus em todas as áreas da sua vida. Curve sua face, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Tu és soberano sobre nós. Nos ajude a lidar com o orgulho, nos ajude a lidar com a soberba que muitas vezes acampa o nosso coração. Muitas vezes achamos que nós somos bons demais, nós somos melhores do que os outros, que nós somos sabidos demais, espertos demais, inteligentes demais. E tudo isso nos revela o quão pequeno, mesquinho e medíocre somos. Porque se reconhecemos a sua grandeza, condicionalmente reconhecemos também a nossa pequenez. O quanto somos limitados, falíveis e carecedores do Teu perdão e da Tua misericórdia. Então, Senhor, se há entre nós, se há em mim algum sentimento de orgulho, que o Senhor destrua por completo, para que eu possa sempre reconhecer que só o Senhor é, só o Senhor reina, só o Senhor pode, e que tudo que tenho, tudo que sou, só o tenho e só o sou por sua infinita graça e misericórdia. Amém e amém.